Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez com vocês aqui, Rodrigo Rezende, na Academia Universalista. E hoje começando um novo caminho, caminho consciência. Vocês sejam todos bem-vindos. Vocês aqui agora estão no nível consciência 1, tá? Onde a gente vai abordar diversas temáticas, trazendo para o nosso universo micro, tá? Então esse caminho é o caminho interno, é o seu caminho, da sua consciência. Então vamos entrar nessa viagem para dentro e vamos buscar novas perspectivas para no final estudarmos um pouco o que somos, tá? Então, para você que está chegando nesse nível, com certeza passou pelo nível universalismo, foi aquele nível que a gente pincelou diversos conceitos para você se preparar para os 3 caminhos, mas não sei se você já esteve ou está no caminho universo e no caminho sociedade, mas não importa, pois alguns elementos que vão ser ditos nesse caminho vocês vão encontrar nos outros, porque justamente essa é a ideia de vocês linkarem, enxergarem o link entre as informações, entre os conhecimentos e enxergarmos juntos no final com uma nova possibilidade de sabedoria, de perspectiva do que seja tudo, incluindo o que seja nós, que é o que esse caminho consciência vai abordar. E a primeira aulinha do primeiro nível do caminho consciência, vamos falar sobre emoção e razão. Tá? Quando a gente fala de consciência da gente, já entra logo aquela questão dual, aquela questão do certo e errado, né? Do bom, do mal. E a gente vai para o cérebro e vê justamente, como vocês estão vendo aí na imagem, essa dualidade. Hemisfério esquerdo, hemisfério direito. E a ciência já identificou que existem algumas características que são bem específicas para um hemisfério e para o outro. E é isso que a gente vai abordar ao longo dessa aula, tá? Então, falando um pouco de estrutura mental, quando a gente fala de emoção e de razão, o que é que vem logo à nossa mente? O nosso cérebro, tá? Esse grande órgão dentro dessa cachola aqui, que algumas pessoas infelizmente não gostam de usar, mas é bom, é de graça. E o que a gente quer aqui é justamente que cada vez mais pessoas usem e busquem novidades, busquem melhorias para a sociedade e para si. Então, dentro dessa caixa craniana, tem esse fantástico órgão, onde esse cérebro ele é 90% de água. Isso em outros níveis a gente vai abordar bem. Vai ter uma aula num nível bem mais avançado, falando só sobre o cérebro, basicamente. E esse conjunto de bilhões, sei lá quantos neurônios, células, todas interligadas, formando uma grande rede, tá? Ligando esses 2 hemisférios e alguns componentes que existem também, algumas glândulas, e formando esse poderoso aí órgão que a gente tem no nosso corpo. E falando um pouco sobre o cérebro, vamos aqui vou ler aqui junto com vocês. Ó. Durante a evolução natural, o estabelecimento de respostas comportamentais adaptativas são moldadas por processos emocionais, e a escolha de respostas em determinadas situações reflete o uso da razão. Ou seja, o estabelecimento de repertórios adaptativos seriam moldados pelas emoções e a seleção de comportamentos no futuro determinados pela razão. Olha que interessante isso. É bem difícil, às vezes, a gente de primeira conseguir compreender o que realmente é uma emoção, o que é um sentimento, o que é a razão, né? O que é você pensar com racionalidade. E o que essa descrição, outra coisa. As referências, em breve vocês vão ver, estamos gerando, porque até o momento aqui da gravação dessa aula, a gente não conseguiu implementar no sistema o material complementar das aulas que vocês vão poder baixar em PDF. Então lá vamos colocar referências, fontes, isso tudo que vocês tanto pedem, e um resumão da aula em texto. E se Deus quiser também o áudio da aula vocês vão poder baixar em MP3. Cada dia que passa a gente vai melhorar um pouco aqui na academia, então não se preocupem enquanto a isso, tá? Então vamos lá, vamos seguindo. Olha que interessante. Diversos estudos definiram que o estabelecimento, né, dentro da evolução natural, dos comportamentos adaptativos a todas as mudanças são moldados não é pela razão, e sim por processos emocionais. Tá? Agora, a escolha que você vai dar de respostas em determinadas situações, em determinado assunto, determinado foco, é a razão quem está guiando. E no contexto geral são as emoções que estão definindo os comportamentos e a grande direção.
Olha que coisa fantástica. Isso casa muito com um sentimento que eu tinha em relação ao que a gente já colocou, inclusive no nível anterior, universalismo, um pouco sobre a ideia dos dois caminhos que a informação chega até você. Então, normalmente, quem está lá na frente, né, quem é o apressadinho da história, é a tal da emoção, é o sentimento, tá? É a percepção, ela está lá na frente. A razão, ela é mais cautelosa, ela fica um pouco atrás. Então, você já recebe a informação já por sentimentos, né, pelas emoções, e aí depois a razão vai discernir sobre aquilo, vem o discernimento. Mas a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então, dando sequência, em relação à estrutura mental, que a gente vai ver de uma maneira mais avançada mais para frente, mas basicamente seria isso, onde vamos falar sobre cada hemisfério daqui a pouquinho. E quando a gente fala de emoção, de razão, vem uma questão também dos instintos. O que seriam os instintos? Vou ler aqui com vocês uma definição. Instintos designa em psicologia, etologia, biologia e outras ciências afins, significa predisposições inatas para a realização de determinadas sequências de ações, comportamentos, caracterizadas sobretudo por uma realização estereotipada, padronizada, pré-definida. Devido a essas características, supõe-se uma forte base genética para os instintos, ideia definida por Darwin. Os mecanismos que determinam a influência genética sobre os instintos não são completamente compreendidos, uma vez que se desconhecem as estruturas genéticas que determinam sua hereditabilidade. Então, gente, o que é instinto? Eu coloquei essa imagem aí de uma leoa carregando o seu filhote. Parece, pela primeira vez que a gente enxergasse a cena, que ela está matando o bichinho, está apertando, porque da mesma forma que ela caça as presas, né, sufocando, apertando, né, no pescoço das presas, ela pega o seu filhote. Mas instintivamente ela pega com carinho, sem apertar, pegando essa pele aqui de cima e carrega o animal de uma maneira indolor. Mas ninguém ensina isso a ela, tá? Ela vem no instinto. Mesma coisa da ideia de que precisa copular, né, realizar um ato sexual com outro membro da mesma espécie para procriar, né, procriar. Ou seja, diversas informações já trazemos, e como a ciência coloca certamente em nosso código genético, onde o corpo, né, falaria para a consciência: olha, existe essa vontade aqui, existe esse comportamento, olha, isso aqui é importante. E às vezes você começa a sentir, né, vem até uma vontade, uma necessidade, e você às vezes não tem nem discernimento, mas você segue a sua vontade própria. E isso seriam os instintos. Tá? A grosso modo, lá no final dessa aula, eu vou fazer uma correlação com o computador, que eu acho que fica uma analogia muito boa. Eu diria como se fosse a BIOS do corpo humano. Tá? Eu vou explicar o que é BIOS dentro de um computador. Então seria um código, tá, do próprio corpo humano, dentro da sua própria estrutura, onde a nossa consciência, né, carregada de emoção e razão, analisa esses comportamentos muito depois deles surgirem, tá? Então a gente vê diversos instintos de proteção, de autoproteção, né, de sobrevivência. Existem vários comportamentos que são inatos, como ele falou aí, caracterizados, padronizados, predefinidos e até estereotipados, onde cada raça, cada espécie, ela carrega em seu DNA aquele corpo instintivo, aqueles comportamentos. Então isso está além, eu diria, de uma emoção e da razão. É algo que está atrelado a cada espécie. Vamos seguir. Então, o que seria agora a emoção? A gente pode ver aí, ó, várias carinhas. Uma coisa que confunde um pouco é emoção e sentimento, tá? Emoção, gente, é uma coisa que não necessita necessariamente de um discernimento da racionalidade presente. Emoção é uma reação a uma situação onde você pode apresentar diversos comportamentos. Você pode ficar triste, você pode ficar feliz, com raiva, zangado, com nojo. Assistam aquele filme Divertidamente. É um desenho animado fantástico. Agora eu digo para você, é um desenho animado que não é para criança. A criança vai achar bonitinho, vai achar divertido. Mas entender as nuances daquele filme é altamente complexo, é fantástico. Então assistam, tá? E a emoção seria essa reação natural, tá? Aquela percepção dentro daquela situação. Então, por exemplo, acontece uma situação, você começa a ficar triste.
Você não pensa em ficar triste porque você viu aquilo. Simplesmente você fica triste. Ou então você fica feliz. Você não pensa, poxa, eu vou ficar feliz, ou porque eu estou feliz. Não, você fica feliz. Então você fica de boa da galáxia, ou você fica zangado, ou você fica, né, triste ou zangado, ou qualquer coisa assim. Então vamos ler agora com vocês qual seria a origem do termo emoção. A emoção vem do latim emotione, não sei se eu pronunciei isso aí, certo, tá? Significando movimento, ato de mover. As emoções são ações sem necessariamente um fundo cognitivo, diferentemente do sentimento. Foi isso que a gente estava falando agora há pouco, né? O sentimento é como se fosse um controle seu, um comportamento em cima de um período maior e um autodiscernimento sobre algo onde você, dentro do seu sentimento, você vai carregar suas emoções. Mas é uma origem, talvez uma ideia discernida acerca das suas emoções, tornaria no futuro um sentimento. Então você tem um sentimento em relação a uma pessoa. Não é aquela coisa, bater o olho pela primeira vez, já tenho todo um sentimento por aquela pessoa, não. Você pode olhar a pessoa, sentir uma emoção diferente. Opa, por quê? Porque você não sabe nem por que você sentiu uma emoção diferente. Aí vem até a questão instintiva, o macho olhou uma coisa na fêmea que falou, opa, né? Curtir, né? E aí dá aquela coisa, algumas agitações no seu corpo, que você olha assim, qual foi, cara? O que é isso aqui? Aí depois você vai discernir por que você está sentindo aquilo, né? E aí você vai dar vazão àquilo ou não. E aí o sentimento formado pode ser, não tem nada ali, não quero nada daquilo ali. O sentimento é que eu não analisei bem, não quero. Ou então pode ter um sentimento, não, deixa fluir as emoções, preciso ouvir minha intuição, e vai-se embora, né? E aí se vai dar certo ou não são outros 500. Então, emoção seria basicamente isso. E dando sequência agora vem a nossa irmãzona, a famosa razão, tá? Olha esse diagrama, achei interessante. Você lida com a situação, tá? Quando vem a situação, você começa a vir ansiedade. Ansiedade é a primeira coisa, acho que o ser humano sente no mundo, né? Vem aquela ansiedade, peraí, e agora tem um caminho aqui, não, eu preciso fazer tua coisa, mas e agora? Vou por aqui, vou por aquilo outro, as setas aí, ó, mas esse aqui eu vou ter que dar muito rodeio, aqui pode ser mais rápido, mas tem isso, mas tem isso, mas tem isso. E aí no final, depois de analisar diversos parâmetros, diversos fatores, de fazer toda uma análise, de estudar, de calcular possibilidades, você vai achar uma saída. Olha essa seta aí maior. Então sua razão vai dizer, olha, depois de toda a minha análise, dentro da minha capacidade mental, o melhor caminho, estipulo que seja esse. E aí você vai e segue a sua razão. Então razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. Lembra das premissas? É, entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais propõem razões ou explicações para causa e efeito. Gente, é por isso que eu digo sempre. A gente vai falar daqui a pouquinho. As coisas têm que andarem sempre unidas, sempre em equilíbrio. A emoção, ela sempre vem primeiro, tá? É aquela coisa, por exemplo, vamos falar do meio espiritualista, tá? A gente vê uma coisa legal, senti emoção, me identifiquei, não sei porquê. Ai, vem aquela coisa, nossa, que lindo isso que foi canalizado por fulano de tal, dos pleiadianos, massa, não sei o quê. Aí vem a razão. Que é isso aí, velho, que você tá se empolgando todo? Deixa eu olhar aí. Quem é que falou? Falou como? Como é que é isso aí? Por quê? Faz sentido? Não faz? Tem lógica? Tem congruência com o que você pensa? Começa a analisar e pode ser que você diga, não, aí ó, perfeito, massa, encaixou, vai-se embora. Ou pode ser que você diga, não, é uma coisa bonitinha que peguei no ar, mas não está significando nada para mim, porque não consegui ter nenhuma referência, nem isso, nem aquilo outro. Então, eu considero que a razão é o seu controle, a emoção é o que abre o caminho, tá? É o desbravador, vai-se embora, e a razão vai só controlando, para você não sair da linha, tá? Não sair do seu caminho. Então, é a razão que vai propor explicações para causa e efeito. Vamos para o próximo slide, para eu não me adiantar. Então, vem aquela questão, e aí? Nós, como consciências
dentro dessa dualidade emoção e razão? A gente precisa viver mais com emoção ou com razão? Olha esse diagrama aí, ó, o boneco já sendo partido no meio aí, nessa dualidade de razão, representado pelo cérebro, e emoção, representado pelo coração. E às vezes um tem uma resposta divergente da outra, isso acontece. E aí você tem que ficar ali no meio, né? E agora sigo minha razão, que está calculando, analisando, ou sigo a emoção? E aí vem até a questão da intuição, que a intuição não está aí no meio não. Tá? A intuição utiliza os dois elementos, mas a gente vai falar isso mais para frente. E gostei muito dessa frase, que vai elucidar a gente a essa solução, que é eu vi essa imagem com essas duas placas, onde a palavra fé eu colocaria muito correlacionado com a emoção, e diz o seguinte: a razão sem fé fica louca, e a fé sem razão fica cega. Como eu poderia interpretar isso ao meu modo de ver? A razão sem fé, ela fica louca por quê? Porque só pelo racional você vai desprezar as emoções. Então existem valores emocionais que para uma razão, os cálculos eles vão entrar em conflito, vão ficar loucos. Por exemplo, peraí, se é benefício de 100 ou de 1000, então de 1000. Mas às vezes emocionalmente não é o que os 1000 querem, nem o que os 100 querem. Entende? Então a coisa começa a ficar mais complexa. Então a razão por si fica louca. É que nem você programar um robô, uma hora ele vai travar, tá? Porque ele não vai conseguir lidar com as questões filosóficas emocionais. E ao mesmo tempo a emoção, ou a fé, sem razão ela fica cega. Gente, isso aí é o mal do século. A gente vê dentro em todas as sociedades, dos meios religiosos, até os meios não religiosos, as pessoas têm uma facilidade em entrar em fascínio, uma facilidade de se alienar muito grande, por acreditar. Mas não discerne nada, não pega nem um pinguinho de razão, nem um pontinho, joga no meio da salada para dizer assim, vê se tem alguma treta aí, nada, abre os braços e vai-se embora. E acredita, e aquela coisa, aí toma porrada. Meu Deus, não era nada disso, olha, o cara foi preso porque estava enganando todo mundo, meu Deus. Ah, mas lançaram outra, aí vai na outra vibe. E aí tem gente que fica mudando. Parecendo assim, joga aquele torcedor, né, que todo mês está torcendo para um time diferente, tem a galera na vibe das crenças. Então, você ser cego, gente, é horrível, tá? Porque você não tem discernimento nenhum. E lembra quem controla você, né? Quem controla suas emoções, você precisa dessa amiga chamada razão. Então, o que seria um pensamento universalista? Gente, é sempre o caminho do meio, sempre, para qualquer assunto que vocês colocarem. Se vocês me perguntarem, Rodrigo, será que é possível? Certamente, antes de eu te escutar, eu já vou te responder. Sim, provavelmente. Bem possível, sim. Porque vivemos em um universo de possibilidades. Então, busca o equilíbrio. Nem mais, nem de mais, nem de menos. Certo? Nem muito, nem pouco. Sempre o caminho do meio. Sempre emoção e razão, sempre abrace tudo, não despreze essa sua dualidade mental. Ó, o caminho do meio, lembra o que é que está no meio do cérebro? Ó, sua glândula pineal, bem no meio, é o chamado terceiro olho, né, que falam. E vá por aí, vá pelo caminho do meio que você vai enxergar novos horizontes. E eu gostei muito dessa frase aí, desse pensador Gustavo Freires, que ele fala o seguinte: mantenha-te sempre no caminho do meio. Ponto. Assim, como a escuridão profunda te impede de enxergar, a luz intensa cega-te os olhos. Nossa, chega a me arrepio quando eu vejo uma frase bonita dessa, bem colocada. E o principal que eu gostei dessa frase foi: a luz intensa cega-te os olhos. Sabe? E isso a gente vai muito para aquele slide anterior. A questão da fé cega. Ah, é do bem, é maravilhoso. Ah, é da luz, é muita luz. Cegou. Você já não está enxergando mais nada. Você já está cego, certo? Porque tem muita gente que acha, inclusive, que o deficiente visual, já vi alguns falando, a gente acha que quando eles não estão enxergando, eles estão na escuridão. Não, muitos falam que é um branco, né? Para quem já enxergou, tem aquele cômico, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele já enxergou na vida, e ele fala que é uma claridade. Ele não está cego na escuridão. Então, isso me chamou a atenção. Então, cuidado com os excessos, tá? Razão demais, 100% razão, problemaço que você tem. 100% emoção, problema também. Lembra para quem assistiu Jornada nas Estrelas, Capitão Kirk, Spock, é um exemplo perfeito, tá? Que a gente vai usar esse elemento mais para frente. E aí esse símbolo do Yin Yang
retrata mais ou menos isso, o equilíbrio. Um exemplo, o branco, tá? É o lado branco, é o lado emoção, por exemplo, mas tem um pontinho do preto, ou seja, está linkado, a emoção está linkada com a razão e precisa, ao mesmo tempo que a razão está linkada com a emoção. E a gente vai ver que esse desenho, que parece uma coisa esotérica, oriental, se vocês já estiveram lá no Caminho Universo, vocês vão dizer, ô rapaz, o duplo Taurus aí, cara, ó que legal, o Taurus aí, a geometria, né? Então, isso não é à toa, é a geometria do equilíbrio. Lembra a geometria do vácuo? Se você não viu ainda, não percam o Caminho Universo, que vai explicar por que precisamos entrar sempre no equilíbrio, tá? Porque a construção da vida segue essa geometria. E, para finalizar hoje, para a aula não ficar muito longa, já que a gente falou de emoção e razão, a consciência, hein? Você é uma consciência, onde é que ela está? Ela está no cérebro? E aí, falando um pouquinho sobre o cérebro, vamos falar aqui um pouco sobre a diferença entre o hemisfério esquerdo e o direito. O esquerdo é tido como o hemisfério da razão, é o racional, o lógico, o matemático. Então, vou ler aqui para vocês as características do hemisfério esquerdo. É o intelectual, é o temporal, é o histórico, é o ativo, é o explícito, analítico, linear, sequencial, focal, masculino, temporal, verbal, lógico, racional e argumentador. Argumentador, sublinha isso aí, hein? É o elemento que vocês têm que usar mais do seu hemisfério esquerdo. Vamos conversar um pouco sobre por que falou masculino. E o direito seria a emoção, é o intuitivo, o criativo, o artístico. Então, características: sensível, eterno, atemporal, receptivo, tácito, gestáltico, não linear, simultâneo, difuso, feminino, espaço, intuitivo, irracional e experimental. Gente, é fantástico que você vai ver, Rodrigo, feminino e masculino? Peraí, então quer dizer que homem só pensa de um jeito? Não, todos os seres humanos têm os dois hemisférios, tá? Mas existem características, se você analisar na massa, na grande massa dos homens, do gênero masculino, você vai ver que o traço do hemisfério esquerdo ele é muito bem presente, né? Agora, e no direito, entre o gênero feminino, o hemisfério direito, a coisa da sensibilidade, da intuição, ela é muito perceptível. Por exemplo, vai em qualquer centro religioso, igreja, centro espírita, qualquer um. Chega lá dentro e faz um censo, veja quantas mulheres tem e quantos homens tem. Você já começa a analisar um pouco essa diferença. Aí, por exemplo, você vai na NASA, aí tem aqueles zilhões de computadores para ver o foguete subir. Você olha lá, pergunta quantos homens tem e quantas mulheres tem. Você vai sentir uma diferença. E uma vez me fizeram uma correlação com os nossos antepassados, longínquos antepassados, os vulgos homens das cavernas, os primatões lá, e me colocaram algo que pode explicar essa diferença. Achei interessante. Vou passar aqui para vocês. Imagina todo mundo, verdadeiros macacões, não é bem macaco, primatas, ó, lá no meio do mato. A gente precisa comer, certo? Os homens, devido à sua própria genética, eles têm uma força física um pouco mais avantajada em relação à fêmea, tá? Isso a gente pode ver expresso na natureza em diversas espécies. E aí o macho vai caçar, certo? Vai caçar lá uma presa qualquer. Então, para caçar, ele está andando no meio do mato, ele precisa se localizar. Ele precisa ver a questão do tempo. Silêncio. Foco. Precisa mirar para acertar o animal. Ó, todo mundo em silêncio para não espantar a presa. E vai lá e pega a caça. Então, aquela questão do foco, da mira, do tempo, da localização espacial. Tá? E esquerda, direita, nossa, como a galera ainda se confunde. E principalmente eu vejo isso entre as mulheres. Então é uma característica, né, força, destruição, agressão, bem masculinizada, bem racional, né? Pô, peraí, se eu jogar aqui, o animal vai para lá, analisar para cá, etc. Peraí, tem que ir logo, senão vai escurecer, tem que voltar. A mulherada lá está esperando, tá na caverna. Já as mulheres estão na caverna, os homens saíram. E aí tá a galera toda junta e podendo conversar. Então vamos conversar, vamos gesticular, vamos ter facilidade até com idiomas, vamos filosofar, vamos
trazer nossa intuição, sensibilidade, de organização, fazer multitarefas, uma coisa que eu acho fantástico nas mulheres. Cara, na minha família, minha mãe e outras pessoas, eu achava incrível. Tá almoçando, tá com o telefone falando com alguém, nisso está vendo televisão e tá respondendo alguma coisa aqui no celular ou dando umas ordens aqui para alguém na casa. Eu já tinha travado, certo? Rodrigo, tô almoçando, tocou o telefone, eu olho às vezes e desligo. Normalmente eu desligo. Pode ser até minha mãe, desculpa minha mãe, desligo. Eu estou almoçando, meu foco tá aqui. Tá caindo meteoro, não vi, tô almoçando. Deu terremoto, tô almoçando, entendeu? Então vou almoçar da minha maneira. Então eu me desconecto. A minha esposa até às vezes briga um pouco comigo, que ela diz que ela me chama. Rodrigo, eu não escuto. Se eu tiver focado em algo, tô aqui, ó, fazendo um negócio do Ciência Universalista, ó, na academia, tô aqui produzindo, tá lá, Rodrigo, Rodrigo, que foi, rapaz? Precisa gritar? Parece que eu só escuto uma vez. Então, meu pai também é assim, conheço muitos homens que têm essa característica, ou esse defeito, como queira chamar. Então a gente vê que há uma grande diferença e certamente essa carga genética aí, misturada com as questões instintivas, definiram um pouco essa característica masculina e feminina. Agora eu vou fazer uma analogiazinha com o computador, que eu falei de BIOS lá atrás, e que talvez explique e traga uma questão nova para a gente encerrar essa aula de hoje, que é o seguinte. Quando a gente analisa um computador, que você vê aquele gabinete, aquilo não é o CPU não fala isso, vou te ensinar. CPU é só processador. Tá vendo aqui nessa figurinha embaixo do cérebro aí? Tem um azulzinho embaixo. O processador é só uma plaquinha pequenininha lá, ó, dentro da placa-mãe. Aquilo tudo que você compra é o gabinete, tá? Então dentro do gabinete a gente tem a placa-mãe, onde o que seria a placa-mãe seria o nosso corpo, tá? Onde existe toda a comunicação entre todos os órgãos, entre todos os periféricos do seu corpo, tá? Beleza. A memória, o nome já diz, né? Existem dois tipos de memória aí embaixo. Uma memória, a memória RAM, seria a sua memória recente. Certo? Peraí, onde foi que eu acabei de colocar o negócio? Ah, tá. Aquele que quando você dorme apaga coisa pra caramba, né? E existe o seu HD, o disco rígido, que é onde você guarda mesmo aquela informação, aquilo que você aprendeu na escola, aquilo que você aprendeu, aquela lembrança, aquela recordação, aquele sentimento, tá tudo guardado no seu HD, tá? Existe também um HD externo, que eu não vou entrar no mérito agora não. E aí está o desenho da grande placa-mãe. E aí nessa questão toda, a gente vê onde é que está a consciência. Dentro do computador, a consciência está dentro do processador, está dentro da memória ou do HD lá, está em algum lugar na placa-mãe, ou tem um desenhozinho ali, ó, ou está numa nuvem, né? Em algum remoto em algum lugar. Essa nuvem seria o seguinte, a gente tem dados na nuvem, mas esses dados na nuvem, nosso HD externo, a gente vai deixar para falar isso mais para frente. Mas, gente, qual é a inteligência operacional de qualquer computador? É você, é o usuário. Então, aonde está o usuário desse corpo, aqui, é a consciência que eu chamo hoje de Rodrigo. Tá? E ela está onde? E a gente vai ver, o cérebro seria o que dentro dessa questão do computador? A gente pode fazer uma grande analogia ao processador, tá? É aquele elemento, aquele órgão, aquele periférico que ele vai fazer cálculos em cima de todas as informações que chegam para ele, tá? Mas essas informações que são processadas, o processador ele só processa ali naquele ato, tá? Só que será que o nosso cérebro ele responde à nossa consciência ou a nossa consciência que é respondida devido ao trabalho do cérebro? É isso que a gente vai se questionar. Então eu vou ler aqui uma coisinha agora para vocês. Ó. As sinapses, que são as ligações que nossos neurônios fazem e que, de acordo com a neurociência, formariam nossos pensamentos. São estruturas físicas e só possuem seu estado presente. De acordo com os céticos, elas não podem ter um senso de passado, como nós temos. Ou seja, o passado não existe em uma forma física em nosso cérebro, apenas em nossa consciência, que obviamente não seria física. Então isso é uma análise de premissa muito interessante, porque a gente vai chegar a isso aqui, ó. Deixa eu avançar.
Isso aqui é um assunto que a gente vai trabalhar bastante ainda aqui, tá? Não se preocupem, mas essas imagens eu coloquei no último seminário que houve aqui em Salvador. E isso aí, dentre vários, foi um experimento junto com neurocientistas, onde eles fizeram o seguinte: eles pegaram pessoas tidas como médiums, e colocaram médiums que psicografam, né, que escrevem, para fazer uma bateria de exames durante o ato. Então eles colocavam uma pessoa para escrever. A pessoa escrevendo, e aí eles medem a atividade neural no cérebro. E viram que aqui essa parte frontal é a parte onde, quando você começa a escrever, ela fica muito ativa. Ou seja, a região, né, da sua escrita estaria aqui na frente. E aí a pessoa escreveu, fez uma dissertação, uma redação que foi, e mediram, beleza. Depois pediram para ela entrar em estado de concentração e psicografar. Beleza, continuaram medindo. E, para espanto dos neurocientistas, essa região relacionada à escrita ficou quase desativada. Então eles ficaram estranhos. Pô, como é que ela está escrevendo uma redação, um texto imenso aqui, e justamente a parte da escrita está quietinha, e outras áreas ficaram mais ativas? Então uma conclusão que eles chegaram é de que existe sim a possibilidade de uma outra consciência estar utilizando o seu cérebro, né, para fazer aquela função motora. Então foram pesquisas bem interessantes, né, instigando aí a quebra, a revisão de algumas premissas. E falando de atividade neural, quando a gente pensa nesse cérebro, nesse conjunto de células, a gente vê que para cada função, escrever, coordenação motora, caminhar, pensar isso, aquilo outro, fala, regiões se tornam mais ativas. Então, a nossa neurociência, que tem avançado bastante, ela mapeia o nosso cérebro e já consegue catalogar diversas áreas responsáveis por diversas coisas. Mas, ao mesmo tempo, o cérebro é um verdadeiro universo de incógnitas, de mistérios ainda que o ser humano não conseguiu decodificar, decifrar em cima do seu funcionamento. Por quê? Vimos, por exemplo, que o lado esquerdo é um lado bem racional. Recentemente eu vi um rapaz que ele sofreu um acidente de carro e ele perdeu um hemisfério inteiro do cérebro, inteiro. Metade da cabeça foi embora. Conseguiram fechar o crânio e ele sobreviveu. E aí pensaram, vamos ver se ele vai vegetar ou se ele vai sobreviver com um hemisfério só, né? Isso aí é praticamente impossível. E aí o cara abre os olhos, volta do coma, de boa, falando, normal, lúcido. Já ficaram estranhando. Gente, a única sequela que ele teve desse acidente foi ficar paraplégico. Ele não mexeu as pernas. Fez faculdade, teve suas emoções, suas razões, só com o hemisfério. Ou seja, se fosse uma coisa física somente, onde aquela área processa, por exemplo, sei lá, você falar, é só ali, numa situação dessa, ele ia perder completamente várias atividades, né? Várias funções do corpo. E o que aconteceu? O cérebro ele se adaptou em um hemisfério só, ele conseguiu absorver e se transformar dentro do seu mecanismo a suprir diversos mecanismos que seriam responsáveis pelo hemisfério que ele perdeu. E isso deixou a ciência altamente espantada. A adaptabilidade do corpo humano a uma situação grave dessa. Então a gente vê, olha, o cérebro se adaptou, tá? E vamos olhar agora esse diagrama aqui embaixo. Onde está a consciência? Aí aqui tem uma imagem que está bem verdinha, que é uma atividade cerebral num estado de consciência normal ou no estado de depressão. Olha como o nível é muito mais baixo, né, de atividade. Então a pergunta é, onde está a consciência? A depressão é causada pela mudança cerebral ou a mudança cerebral é induzida pela depressão? Gente, já adiantando um pouco, mas se perguntem, se questionem, usem seu lado esquerdo do cérebro sobre essa premissa. Onde será que vocês acham que vocês estão, vocês consciências? O mandante desse corpo, será que ele é fruto de um aglomerado caótico de sinapses que trocam pulsos ali só no estado presente? Por exemplo, até hoje, a ciência tem uma dificuldade muito grande de entender como a memória é armazenada no cérebro. Ah, tem uma região aqui que é mais memória recente, memórias do passado, tal, e existem regiões que trabalham mais nesse sentido de memórias. Mas como a memória está armazenada, ainda
é uma grande dúvida para a ciência. Tá? Então, todas essas pistas nos levam, a gente vai ver isso com mais calma, mas que o cérebro é um grande processador, ou seja, ele está recebendo instruções do usuário, da consciência, e está coordenando as informações que chegam de todos os órgãos, tá? Que chega do HD, que chega a isso, ou seja, que pega informações da memória, pega informações de todos os seus órgãos e processa e devolve o comando. Comando esse que quem define é a consciência, tá? Lembra que a gente falou sobre, falando de emoções e razões? A emoção, ela que gera a regra, o comportamento de uma sociedade. Mas quem define os atos, o futuro, é a razão. E o que seria a consciência? E quem manda nisso tudo? E o cérebro, a gente vê ele, uma correlação muito bem, como algo racional, como algo ligado a um órgão que calcula informações cedidas por outros órgãos e dentro de uma diretriz que seria de quem? Não dele mesmo, e sim da consciência. Então, a gente vai cutucar mais algumas premissas em relação a isso, mas tudo já dá a entender que é o seguinte, que a consciência ela não é dessa dimensão, tá? Ela não é física. A consciência ela não está somente ali dentro dos neurônios, e sim aquela rede neural seria uma ferramenta utilizada para a consciência para lidar com esse corpo, lidar com essa dimensão. Mas a gente vai ter muita oportunidade para conversar mais sobre isso e a gente vai ficando nessa primeira aula por aqui. Sejam todos bem-vindos aqui ao Caminho Consciência e a viagem do conhecimento sempre continua, tá? A gente se vê em breve, daqui a pouco a próxima aula, tá bom? Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu!